A minha saudação aos irmãos e a minha gratidão a Deus por estar mais uma vez participando de culto aqui neste local. Sou grato a Deus por esta oportunidade, que Deus esteja gostando do nosso culto. Se lá fora cada um perguntasse ao irmão, irmã, você gostou do culto? Por certo, ouviremos as mais diversas respostas. Mas se nós perguntássemos ao Senhor se Ele está gostando dos hinos, das orações, de tudo aquilo que estamos fazendo aqui, sempre devemos ter consciência de que viemos à casa do Senhor para agradá-lo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso propósito. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Mateus 15, de 21 em diante. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. É sempre gratificante esta leitura. E somente João não registrou esse quadro bíblico. Mateus registrou, Marcos registrou, Lucas registrou. Nós temos em 3 evangelhos aqui esta passagem. E eu quero, nesta noite, meditar com os irmãos, compartilhar com os irmãos dentro deste tema. Não desista de um nobre propósito. Não desista de um nobre propósito. Nobre aqui é um propósito alto, um propósito elevado, um propósito sublime. Aquela mulher tinha um propósito nobre, que era a cura da sua filha. Imaginem bem, não era um pedido qualquer. Então, o objetivo dela, da sua ida até Jesus, era algo que realmente justificava. Então, vamos pensar nisto. E, meus irmãos, eu fico vendo a atitude daquela mulher, como foi insistente, como foi perseverante. Às vezes a gente desiste no meio do caminho. Aquela mulher não desistiu. Diz o texto que ela foi
e foi clamando: Jesus, filho de Davi. A expressão filho de Davi quer dizer que ela cria que Jesus era divino. Jesus era o Messias prometido. Então, sempre que encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa expressão filho de Davi não é algo simples. Isso é de uma profundidade muito grande. Ela como que estava dizendo assim: Jesus, tu és o Messias prometido, eu creio. Tu és o descendente de Davi que nós estávamos esperando. Então ela estava fazendo uma declaração de fé. Quando ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E várias coisas aconteceram, como nós vamos ver, mas a mulher insistia. A mulher perseverava. Enquanto eu meditava nisso, eu estava pensando em Caleb. Os irmãos estão lembrados de quem foi Caleb? Lá no Velho Testamento, no tempo de Moisés, quando Josué e Caleb foram com os demais espias, e só os dois voltaram trazendo assim notícias que realmente demonstravam fé, confiança no Senhor. Mas, meus irmãos, o que eu quero contar é o seguinte: o Caleb, ele tinha 45 anos de idade quando foi com aqueles 11, porque foram 12 espias, ele foi um dos 12. Ele tinha 45 anos de idade. Foi, fez aquela viagem, voltou, só ele e o Josué criam que Deus realmente tinha poder para levar o povo hebreu à terra prometida, e etc, etc. Quando Caleb tinha 85 anos de idade, olhem bem, ele tinha 45, quando ele já tinha 85, o Josué estava terminando de fazer a partilha da terra. Ele me parece que foi o último a receber. Então eu acho interessante que ele, já com 85 anos de idade, ele se dirige a Josué, dizendo a Josué: eu perseverei em seguir meu Deus, o Senhor. Estão observando? Eu estou dizendo que aquela mulher foi perseverante. É por isso que eu estou trazendo a história de Caleb. Ele, depois de tantos anos, ele disse: eu perseverei em seguir. Eu tinha 45, depois fui para 55, 65, 75, 85, agora está vendo um testemunho. Eu nunca desisti. Eu nunca desisti. Tem muita gente que não pode dar esse testemunho. Não tem? A gente fala: infelizmente eu parei no meio do caminho. Eu tive um tempo que eu não queria mais saber de nada. Falavam comigo em Deus, em Bíblia, em igreja. Eu não queria mais ouvir. Então, a perseverança, meus irmãos, é muito séria. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na oração. Eu estou frisando bem esta palavra aí. Perseverança. A mulher foi perseverante. Esta é uma das grandes lições que nesta introdução eu transmito aos irmãos. Sejamos perseverantes. Não é o início que importa. O que importa é o término. Como é que uma pessoa termina a sua carreira? O apóstolo Paulo, ele terminou bem. Ele já era velho, agora já próximo a ser executado. Ele, escrevendo a Timóteo, ele fala que ele guardou a fé, ele perseverou, ele não desistiu. Agora a coroa está me aguardando.
Então não desista, não desista. Se o seu pedido, se o seu desejo é algo nobre, é algo aprovado por Deus, não desista. Prossiga, que a vitória é certa. Observem bem o andamento aqui do quadro que nós lemos. Ela foi clamando. Observem os versículos 22 e 23. Ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, ele quem? Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ah, mas isso aqui é duro, hein? Aquela mulher, meus prezados irmãos, ela tinha tudo para desistir. Tinha tudo para desistir. Eu acho que se ela tivesse desistido e eu tivesse sido um contemporâneo dela, eu acho que eu teria falado: não, você tem razão, te dou razão. Te dou razão. A primeira coisa, meus irmãos, o silêncio de Jesus não a fez desistir. O silêncio de Jesus. Diz o texto que Jesus não lhe respondeu palavra. Não respondeu palavra. Meus prezados irmãos, na nossa vida cristã, cada um aqui tem o seu tempo de crente, né? Cada irmão, uns muitos anos, outros menos. Na vida cristã, na sua vida de oração, quantas vezes você chegou a dizer: Deus não me responde, Deus está em silêncio, eu venho insistindo, eu venho orando? Eu creio que já aconteceu isso com todos, comigo muitas vezes. Muitas, eu falei: Senhor, parece que a minha oração não está chegando à tua presença. Quantas vezes isto acontece conosco? Meus prezados irmãos, o Davi disse assim: dá-te pressa em responder-me, não me escondas a tua face. Não me escondas a tua face. Amados irmãos, quando uma pessoa, um crente, uma crente, não recebe a atenção, a manifestação do Senhor, deve fazer uma autoanálise. Espera aí, o que será que está acontecendo? Porque se Deus permanece silencioso, porque ainda não chegou a hora, Ele ainda tem alguma coisa para trabalhar na nossa vida. Então, tudo isso aí nós entendemos e há textos que falam a respeito. Mas, quando há pecado na nossa vida, aí é diferente. Aí ele não responde. Ele fica em silêncio mesmo, ele não se manifesta. A Bíblia diz que Saul, o rei Saul, ele consultou o Senhor Deus, porém Deus não lhe respondeu. Isto porque ele estava em pecado. Então aí é diferente. É diferente. Não é o caso dessa mulher. Não, ela estava aflita. Ela estava ansiosa por receber a atenção de Jesus. Em outra ocasião, Davi disse assim: estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta. Será que já chegamos a esse ponto em algumas situações? Estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta. Então, este primeiro ponto, meus irmãos, que eu estou abordando, é importante que reconheçamos que, mesmo com aquele silêncio de Jesus, ele não virou-se para trás, ele não disse uma palavra àquela mãe aflita, não respondeu nada. Mas ela não parou de clamar.
ela continuou insistindo. Havia algo que ela precisava receber e que sabia que ele tinha para dar. Mas há uma segunda coisa aqui que também é impressionante. Observem o versículo 24. No final do 23, os discípulos disseram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Até os discípulos estão intercedendo pela mulher, pela mãe. Despede-a. Ou seja, resolve o problema dela. Ela está insistindo. Agora vem o 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olhem bem, meus irmãos. Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu penso que aquela mulher deve ter ouvido isso. A Bíblia não diz, mas é possível. Jesus não cochichou nos ouvidos dos apóstolos, não. Ele disse: eu não fui enviado. Vocês estão intercedendo por ela, mas eu fui enviado para os judeus. Eu fui enviado aos perdidos da casa de Israel. Então, meus irmãos, eu vejo essa segunda coisa aqui como provação. Provação. Primeiro foi o silêncio de Jesus. Não a fez calar. Não a fez desistir do seu propósito. Agora, eu estou vendo aqui que aquela mulher estava sendo provada. E as provações também não fizeram com que ela desistisse. É interessante isto. Se ela ouviu Jesus dizer aquilo aos discípulos, eu acho que já era o suficiente. Se o silêncio não foi suficiente, agora, peraí, eu não tenho parte. Eu não tenho parte. Eu não preciso ficar mais insistindo. Mas observem, meus irmãos, que no versículo 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela o adorou. Parece-me que esta mulher, a situação, a atitude dela ficava se intensificando. Ela foi clamando, daqui a pouco ela estava adorando o Senhor Jesus Cristo. Então havia uma resolução em sua alma que nada conseguia tirar. Meus prezados irmãos, quantas vezes as provações nos fazem desistir? As dificuldades. Nós já ouvimos isso de tantos. Eu não aguentei. Eu não suportei. A dor foi demais. Foi além das minhas condições. Quando a Bíblia diz que nunca ultrapassa, né? Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, meus prezados irmãos, nem mesmo estas provações fizeram a mulher desistir. Não conseguiram. Nem o silêncio e nem as provações. Mas em terceiro e último lugar, observem comigo o versículo 26. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora foi o cúmulo. Agora foi o máximo. O silêncio não conseguiu fazê-la calar. As provações também não conseguiram. Agora é humilhação. Agora humilhação. Alguém aqui já foi humilhado? Já passou por humilhações na vida? Dentro de casa, no trabalho, na igreja. Já houve humilhação. Quando o Senhor Jesus Cristo fala que não é bom tomar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Os judeus.
e lançá-lo aos gentios. Eles chamam os gentios de cachorrinhos. Observem bem, cachorrinhos. Cachorrinhos. A mulher não foi contra. E quando nós temos aí no início do versículo 27, ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Ela concordou. Sim, Senhor, o Senhor tem razão. Eu sou mesmo uma cachorrinha. Era isso que ela estava dizendo. Quando ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas, né? Então, ela não se revoltou. Não se revoltou. Ela aceitou aquela palavra de Jesus, ela entendeu aquela palavra de Jesus, mas não deixou de ser uma palavra de humilhação. De humilhação. Não era, como quem diz, não era para ela. Ela deveria entender isso. Não é para mim. Ele veio com um propósito a este mundo e eu não estou inclusa neste propósito, neste objetivo. Ela disse: sim, Senhor. Meus irmãos, passar por humilhação é uma das piores coisas para o ser humano. Humilhação. Quantos filhos são humilhados pelos pais? Quantos filhos? Eu me lembro quando eu trabalhava no comércio em Belo Horizonte, eu tinha um colega, eu nunca vi uma pessoa mais peito estufado, nariz rebitado, como aquele rapaz. O nome dele era Elmo. Elmo, parece que até o nome, né? Assim, uma pessoa, o Elmo. E ninguém sabia nada do Elmo. Origem dele, família dele, mas ele andava naquela estica lá na loja, sabe? Esse que era o elemento mais importante do planeta. Um dia chegou uma pessoa muito simples, mal vestida, uma aparência ruim na loja, procurando pelo Elmo. Chamou atenção. O Elmo imediatamente sai, pega no ombro dele e leva bem longe para conversar bem distante. Porque era seu irmão. Era seu irmão. E ele não queria sofrer humilhação ali, com a presença do irmão naquele estado. Aquilo nunca mais saiu da minha mente, da minha lembrança. Ele se envergonhou do irmão. Não o tratou com carinho, com respeito. Então eu fico pensando, que humilhação para aquele irmão. Não poder conversar com o seu irmão ali na loja. Não poder, porque os outros pensariam mal dele. Isto é um dos inúmeros exemplos de humilhação. Quantos filhos humilham pais, quantos pais humilham filhos, quantos patrões humilham empregados. Humilhação na vizinhança. Humilhação. E nem a humilhação conseguiu fazer aquela mulher desistir. Ela permaneceu. E quando ela disse ao Senhor Jesus: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus não aguentou. Aí mexeu. Aí derreteu o coração dele. Diante daquela insistência, diante daquela convicção que a mulher tinha de que queria e precisava receber aquela bênção do alto céu. Do alto céu. Meus irmãos, uma das maiores virtudes de uma pessoa, eu já disse isso aqui em outras ocasiões, chama-se humildade. Humildade. A humildade daquela mulher foi algo impressionante. E já observaram que os humildes só ganham. Os arrogantes não. A palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes.
Quantas vezes eu deveria ter me humilhado, abaixado a cabeça. Então a gente pensa que humilhar-se, não responder, não brigar, não retrucar, isso aí eles vão pisar em nós. Não, isso é nobreza, é nobreza. A pessoa nobre, ela sabe proceder desta maneira e ela sai vitoriosa em toda e qualquer situação. Nós lemos na palavra de Deus, lá no livro das crônicas, né? Deus dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Se humilhar. Diante do Senhor não tem lugar para arrogância. O que é que nós merecemos dele? Quem somos nós? Se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que Deus está querendo fazer muita coisa na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, mas parece que a gente amarra os braços de Deus. Ele não pode agir por falta de quebrantamento da nossa parte, de humilhação, de reconhecimento de culpa, de busca de perdão. Busca de perdão. Amado irmão Dionísio, a igreja sempre tem aqueles momentos de oração, de busca de perdão. Eu acho interessante, mas meus irmãos, ninguém pode se arrepender por mim. E eu não posso me arrepender por ninguém. Não adianta, irmão, falar assim, olha, pastor, ore por mim para Deus me perdoar. Não, não vou orar, não. Não vou orar, porque é cada pessoa que tem que reconhecer o seu pecado, se arrepender dele e buscar o perdão. Eu posso orar para Deus te dar o dom do arrependimento. Eu posso orar para que o Espírito Santo toque em sua vida, mas orar pelo seu perdão não posso. Não tem base na Bíblia. Entenderam bem? Então é bom que a igreja tenha esse momento, mas vamos falar assim, olha, cada um se prostre diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, reconheça o seu pecado e busque o perdão do alto para que haja a limpeza, a purificação. Meus prezados irmãos, não desistamos dos nossos nobres propósitos. Qual é o seu propósito nessa noite? É para você mesmo, para o seu esposo, para a sua esposa, para o filho, para a filha? Qual é o propósito? O que é que você quer que Deus lhe dê? Então, procure orar insistentemente, ainda que o silêncio dure. Mas não desista, não pare de insistir com o Senhor Deus. Ah, pastor, as provações estão aumentando. Redobre em oração, ore cada vez mais, mas que as provações não desviem nosso coração deste objetivo. Que a provação não nos faça desistir. E também o quebrantamento. Quebrantamento. Se Deus nos humilhar, nos quebrantar, nos colocar no pó, vamos louvá-lo. É porque nós precisamos. Aquela mulher precisou de tudo aquilo para ela ser uma vencedora. A fé, a perseverança e a humildade daquela mulher fizeram com que ela recebesse a bênção que ela foi buscar. Aquela filha dela, nós não sabemos o nome, não sabemos se estava longe, não sabemos de nada. Aquela filha recebeu a libertação, porque ela tinha uma mãe convicta, ela tinha uma mãe crente, ela tinha uma mãe que realmente se dispôs a ir até o Senhor Jesus Cristo.
lendo o profeta Miqueias, lá nós temos: ele te declarou, ele, o Senhor, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. É isso que ele pede. É isso que ele pede. Meus irmãos, eu sei que vida cristã muitas vezes é dificílima de ser vivida, mas jamais impossível. Jamais impossível. E é a única vida gloriosa. É a vida cristã segundo o padrão bíblico, de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Tenhamos a atitude daquela mulher no texto de Mateus 15 como um modelo para a nossa vida. Vida de mulher, de homem, de filho, de pai, de esposo, de esposa, que hoje tomemos a vida dela como um exemplo para nós. Amém.